Glória a Deus, glória a Deus. Com alegria, eu quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça, que essa paz seja peculiar na vida de cada um de nós e que nós possamos externar sempre o melhor do Senhor Jesus, apesar dos ambientes, das circunstâncias que nos circundam. Isso é uma batalha diária, nós notamos isso, mas que o Senhor Jesus seja a paz e a graça em nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. O capítulo é o de número 3, os versos do 1º até o 6º. Nós vamos juntos assim ler esse trecho da palavra do Senhor, nosso Deus. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus pelo esforço de cada um dos irmãos, aqueles que têm se esforçado em estar nesses cultos de ensino, muito importante para as nossas vidas. Eu diria que é a base, juntamente com a escola bíblica dominical, para que nós sejamos crentes reais e sinceros. São José dos Campos e o reino dos céus, não se esqueça disso e ore por isso, porque assim será para a glória de Deus. Os planos do nosso adversário serão frustrados, os planos do nosso inimigo serão derrubados e São José dos Campos seguirá uma cidade vitoriosa, uma igreja vitoriosa para a glória de Deus Pai. Amém? Lemos assim na palavra do Senhor. É o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pai de amor, eu quero te agradecer mais uma vez pela revelação da tua palavra e da força e vida eficaz que ela tem, do efeito que tem causado em nossas vidas, da salvação que ela nos arrebata a viver, das transformações que ela faz em nós. Senhor, que a tua palavra para esta noite venha fluir através dos nossos ouvidos, descendo a nossa alma ao nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, do vaso. Destrava, Senhor, e destrona toda obra maligna. Dai-nos fluidez, Senhor, e que a mídia, microfone, som, que a transmissão seja tudo comandada pelo Senhor, e que nós possamos viver mais uma vez a tua vontade aqui nesta noite. E aos meus irmãos que através da internet fazem parte, tomarão conhecimento desse conteúdo, e futuramente que a tua palavra faça sentido à vida de cada um deles, transformando, salvando, livrando do mal. É o meu pedido, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, na sequência como nós estamos, essa é a 5ª carta que o Senhor Jesus revela a João, para que ele escreva aos líderes daquelas igrejas na Ásia, hoje Turquia, Ásia Menor. E como nós iniciamos sempre, nós vamos aqui mostrar alguns slides. Nós temos aqui, tem a minha retaguarda, a sua vanguarda, uma imagem da cidade de Sardes, uma igreja eficiente, digamos assim, e nós vamos ver ao longo dessa prédica, uma igreja que não tinha falta de nada, a não ser o seu modus operandi, a sua forma de agir. Há uma falha muito grande que o Senhor Jesus encontra ali. A igreja de Sardes é uma igreja eficiente, mas ela deixa para nós um questionamento. E como eu tenho dito nas demais anteriores,
Nós não devemos olhar para ao que o Senhor Jesus diz a esta igreja de Sardes, como se fosse somente a ela naquele tempo, para aquele lugar, ou para alguma pessoa distante que não seja eu mesmo, ou eu próprio, mas que nós possamos trazer para nós, para a nossa vida, e executar em nossas vidas essas palavras do Senhor Jesus, e que elas sejam como um espelho, que nos confronta, para ver aonde está a falha, no que devemos mudar, e como agir, para não perder a coroa, para não perder a herança, conforme está escrito. E a pergunta a ser feita aqui é a seguinte: o que eu quero? Reavivamento ou vou viver um sepultamento? Então, próximo slide, por favor. Nós vemos aqui, irmãos, vocês estão enxergando nessa grama, né, a ponta de duas colunas, e acima uma pedra cimal, né, da cidade rica de Sardes, que fica ao sul de Tiatira. E o que restou hoje são ruínas. Por detrás dessas pedras vocês vão ver também ainda restos, entulho, o que sobrou da construção de uma cidade muito opulenta, uma cidade bonita. E hoje é o que nós vemos, apenas esses restolhos que sobraram de Sardes. Próximo slide. Aqui estão algumas pedras revolvidas ao fundo. Já se vê parte da cidade de Tiatira por detrás dela. Vemos aqui esses trabalhos, essas colunas de mármore branco, muito caro, né? Nós vemos o piso à frente dessa coluna, onde era um templo e sinagoga, um mármore, aquele que é chamado Carrara, né? Acho que é Carrara que é chamado. Nós temos aqui um marmorista aqui, né? Mármore caro. É assim que chama mesmo? Marmorista ou marmoreiro? Como é que é? Marmoreiro, isso. Bom, Cláudio Omar entende do assunto. Então, hoje o que se vê são ruínas, fragmentos de algo tão caro, que foi tão importante, e que nós estamos aí, vocês podem observar, do lado ali, ainda uma montanha, que é pouquinha coisa mais alto do que essa colina, que ela está num cimal, tá? E em volta, um vale que chama a atenção do vale para essa cidade de Sardes. Próximo slide. Um pouquinho que nós começamos a descer, você já enxerga que esses templos opulentos, bonitos, eles eram diferentes de se ver, eles se destacavam à distância. Hoje, infelizmente, né, o que nós vemos são restantes. Próximo slide. Aqui nós temos uma arca. Eu nem trouxe outros slides, que eu achei muito, que atenta contra hoje a moral e os bons costumes, mas aqui pode-se ver, aos poucos, o que acontecia ali nessa arca. Tinha aqui dentro coroa de louros, tesouros, pedras preciosas, ouro, que se depositava aí, e aqueles atletas, as pessoas que ali eles faziam, junto com uma espécie de uma Olimpíada, também que essas cidades greco-romanas enalteciam muito isso daí, e as pessoas, eles inclusive corriam e combatiam nus para não ter impedimento nenhum, se passava uma espécie de um sebo, um óleo, e eles, junto com as competições, eles também praticavam determinadas orgias, inclusive com animais, tá? É chamado hoje, esqueci o nome, hoje... Bom, sei que eles praticavam dessa forma, e ao vencedor, ao que mais se destacava, ao que chegava ao final, tinha inclusive cenas de sadomasoquismo, e eles ao final recebiam essa urna, era um presente, eles se tornavam ricos do dia para a noite, devido à sua vitória conquistada ali. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos ao fundo, um exemplo, se vocês observarem do lado direito dessa construção aí, espécie de uma entrada que havia ali, depois foi colocado tijolinho para segurar o restante das ruínas. Eles só usavam do bom e do melhor. São entradas para ágoras. Próximo slide. Aqui nós temos dois tipos de entradas, né? Para vocês terem a ideia,
esse do lado esquerdo aqui, a entrada, o direito não, foi fechado ali com um muro, né? Mas era uma entrada direta para uma espécie de sinagoga, e aqui também a entrada de um templo, esse aqui, um acabamento mais caro, mais raro, né? Desse lado aqui, a entrada era de pedra, tá? Pedra de mármore. Então eles esnobavam muito nas construções da época. Próximo slide. Aqui estão fragmentos também do que era naquela ágora, né? Isso aqui é um local para que se depositem as pessoas que apostavam ali em determinadas pessoas, depositavam peças de ouro, depositavam pedras preciosas, eles tinham certeza da vitória do seu atleta, né? E do lado esquerdo aqui, nós vemos ainda o restante das pedras revolvidas. Tem mais um slide? Isso. Ali nós vemos mais uma vez, só que agora a parte de trás daquilo que nós vimos de frente, aquele templo, né? Aquela entrada do templo, mas desse lado aqui, os departamentos que faziam parte desse templo, você entrava por ele, havia uma passagem por ali, se ocupavam departamentos aí. Aqui abaixo, essas murtas que aqui estão, eram os locais onde eles faziam treinamentos e sacrifício e ofertavam aos seus vários ídolos as suas oferendas. Próximo slide. Isso. Aqui vê-se mais uma vez, nós já vimos a parte de frente, né, aqui a parte de trás, do que restou lá. Eu creio que é somente esse, acabou, né? É isso. Pode deixar no início lá, e nós vamos então aqui ao que o Senhor Jesus fala à igreja de Sardes. Eu vou colocar aqui, irmãos, essa igreja que, teologicamente, pode-se localizar ela como uma igreja midi-tribulacionista, ou seja, é uma igreja que representa o povo que estará durante a grande tribulação. Ele vai ser fiel ao Senhor, uma pequena parte, e sacado, retirado para a salvação. O que chama atenção, como eu já disse desde o início, e colocamos aí nesse slide, é que essa igreja, ela deixa muito claro uma necessidade de reavivamento, senão ela será sepultada. Ora, a história da cidade de Sardes, ela se confunde muito com a história da igreja de Sardes. Por quê? Ela foi uma importantíssima cidade no século 7 antes de Cristo. E essa cidade, ela era, no apogeu da sua existência, uma cidade muito rica. E é quase que um deus. O seu rei é conhecido naquela região que é o tal do Creso. Creso ou Creso, ele era muito inteligente e muito cuidadoso naquilo que criava. E ele na época do apogeu daquela cidade, ele que é conhecido legendariamente naquela região, ele colocou a cidade, construiu a cidade no alto de uma colina, e a cidade se tornou, pela escolha dos seus mármores, não diferente de algumas outras cidades que nós já falamos aqui, uma cidade opulenta, uma cidade que chamava muita atenção, à distância. O seu posicionamento era um posicionamento muito estratégico, de uma forma militar, tá? Porque ela ficava encravada no alto de uma colina, cercada em sua volta de uma muralha muito alta, praticamente intransponível, uma muralha alta, grossa, muito bem protegida. Seus habitantes pensavam que jamais essa cidade seria tomada, cairia nas mãos do inimigo. Qual era o inimigo que iria derrubar os muros dessa cidade, para poder então, ultrapassando os muros que ficavam abaixo, entrarem na cidade e, mesmo ultrapassando o muro, iria ainda subir restante, uma parte da colina. Então os militares iriam ver, imagine uma cidade alta, com o forte e os postos militares colocados equidistantemente, mais uma campina abaixo, que dava para uma ravina, e naquela ravina cercada de um alto muro,
quase que impossibilitando a visão de dentro para fora. Então seria muito difícil que alguém tomasse aquela cidade. Ela jamais seria derrotada num confronto direto. A cidade, todavia, iria cair nas mãos do rei Ciro no ano 529 a.C. Agora, como que o rei Ciro tomou essa cidade? Ele, de uma forma estratégica, irmãos, ele estudou a cidade e ele observou, primeiramente, a confiança que aquele povo tinha nas muralhas da cidade. Ele observou, através dos seus soldados, a vigilância como era feita ali. E os soldados, eles se davam ao direito de dormir em determinado turno da madrugada, porque um ou outro iria ver se alguém saltasse a muralha, que também era uma muralha de pedras brancas. E claro que se alguém, ao tentar pular a muralha, ela se tornava uma espécie de, durante o dia, de painel radiante, né? Quem vai entender mais o que eu estou dizendo aqui é a Maívere, né, que é engenheiro. Então, o painel radiante é aquele muro que é claro e, pela sua claridade, ele reflete a luz do sol durante o dia, aquece o que está à sua volta, e à noite ele delata, ou seja, entrega qualquer pessoa pela penumbra que estiver caminhando naquela região. E Ciro observou a confiança dos cidadãos, dos soldados dali, e a cidade, então, foi invadida, e foi destruída, e helenizada, tá? Começaram ali, então, a se fazer alterações naquela cidade. Ciro observou que, no meio da muralha, todos os dias, e havia uma passagem ali, quem estudou a época do feudalismo, lembra, inclusive é tido a Bíblia Sagrada, ela chama também de agulha, né? Alguns locais que havia no muro, os muros grandes, uma porta pequena, onde se passava somente uma pessoa, né? Só dava para passar uma pessoa ali. E para que existiam essas portas? Nessa cidade de Sardes, havia uma espécie de uma fenda, que era para que se as pessoas estivessem do lado de fora do muro e notassem um assalto ou inimigo chegando, passava por ali. E eram colocados guardas ali. Todavia, quem vai imaginar que precisa ser colocado mais de um, ou dois, ou três guardas, que o guarda não vai dormir numa fenda? Então Ciro descobriu que em determinado turno da noite, determinados guardas ali colocados, dormiam, cochilavam, e um dos seus soldados entrou pela fenda da muralha, abriu o portão, e o seu exército entrou, e a cidade foi tomada em 529 a.C. Soldados dormindo, a cidade desatenta, abriu as portas da muralha, as tropas invadiram, tomaram a cidade, e por essa razão, aquela igreja entendia, quando o Senhor aqui estava dizendo: sê vigilante, senão virei a ti como ladrão, e não saberás a hora que virei. Ora, no ano de 2018, interessante que aquela cidade, Ciro, ele era esse rei persa. Os persas eram muito duros, muito rudimentares, eles destruíam por onde passava. Todavia, em 218, aquela cidade semi-destruída foi tomada de igual forma por Antíoco Epifânio, que já era aqui então um general grego, que helenizou aquela cidade. Por que razão? Ele tomou a cidade da mesma forma que Ciro, por falta de vigilância, pela confiança do exército e confiança do povo. Então Antíoco Epifânio entrou, tomou a cidade, e a partir daí helenizou, trouxe aquela cultura grega à cidade, e Alexandre Magno elevou aquela cidade e deu a ela uma deusa, a deusa Cibele. E segundo os gregos, que endeusavam tudo, disse que foi Cibele, a deusa, que
fez aquela cidade renascer, porque eles reconstruíram e ela tornou a ser bonita e, digo mais linda do que era anteriormente. Agora, Cibele era adorada como padroeira daquela cidade, que passou a acreditar que aquela deusa tinha poder para ressuscitar mortos. De maneira que os médicos daquela cidade atribuíam às pessoas que voltavam a ter saúde a deusa Cibele. Por isso, a igreja em Sardes também entendia a linguagem que Cristo usou aqui, dizendo: tens o nome de que vives, mas estás morta. Por quê? Só quem tem o poder de dar a vida é Jesus Cristo. Já no ano 17 da era cristã, portanto, depois de Cristo, a cidade foi totalmente agora destruída por um terremoto. Lembrando aos irmãos que naquela região foi que aconteceu próximo dali o terremoto agora, né? No mês passado. Então aquela cidade que olhava e só via em si glória, o seu passado era um passado de glória, o seu presente passou a ser ruínas. Presta atenção nessa fase da história, para vocês compreenderem porque o Senhor Jesus fala dessa forma à igreja de Sardes. Mas o imperador romano Tibério investiu na cidade, reconstruiu parte da cidade, e por isso a cidade agora afrouxou os seus valores. Já não era uma cidade que cuidava, como os gregos são pessoas de moral, de índole, de certa forma elevada, familiarmente falando. Os italianos, ou melhor, os romanos, não são. Eles agora afrouxaram a sua confiança, a sua crença na família e passaram a viver uma vida devassa de prostituição, afrouxando os seus valores absolutos. Agora a cidade é uma cidade degenerada. Sardes, que era considerada na colina, no alto da colina, um candeeiro, as suas tochas à noite acesa, era como se fosse um farol para as pessoas que viajavam naquela região. Agora ela estava em trevas interiormente. Ela começa a se adequar aos romanos, e a história diz que a devassidão romana entrou para os muros de Sardes. E Sardes é a cidade fora de Roma, mais parecida com Roma na questão de prostituição. Como nós vimos ali, os irmãos viram naquela arca, e existem ali, naquela cidade de Sardes que nós fomos, existem, ainda hoje, se vende, é o símbolo daquela cidade, bonequinhos pequenos, que são, eles chamam de pequenos totens, de mulheres e homens com a sua genitália maximizada. São bonecos pequenos e a genitália maximizada, e eles tomam aquilo e beijam como se fosse um deus, e fazem oferendas na cidade de Sardes. Sardes, tal qual a louca e depravada Roma, sacrifica cristãos, faz as suas orgias com animais. E o Senhor, Ele vê ali uma igreja, e Ele fala àquela igreja que, juntamente com a cidade, vai mudando os seus costumes. Ao invés de influenciar Sardes, a cidade de Sardes e a igreja de Sardes, agora não influencia mais, não é mais candeeiro, não é mais luz, agora é sinônimo de trevas. Quem vem ali não vem para dormir seguro. O viajor que procura a cidade de Sardes, que fica bem próximo, a 65 quilômetros de Tiatira, não procura mais aquela cidade se está em família, mas se está sozinho, sim, para ali se prostituir, para ali entrar em orgias. A cidade e a igreja vai deixando de ser sal e luz para ser trevas, para ser luz escondida embaixo de um alqueire. Então, o terrível aqui é que Jesus envia essa carta à sua igreja em Sardes, avisando que ela
precisa passar por um reavivamento espiritual, conforme nós lemos aqui. Por isso que eu coloquei na epígrafe, reavivamento ou sepultamento. A igreja que tinha o nome de viva, por causa das suas obras, pela sua dinamicidade, agora era substituída, estava substituindo o seu valor de trabalho espiritual pelo valor sintético da imitação. Porque, infelizmente, irmãos, quando se convive no meio promíscuo, a tendência também é de ser promíscua. O que nós vemos as crianças acontecendo hoje, aos jovens acontecendo hoje, agindo como estão agindo, é simplesmente um reflexo dos seus pais, de suas mães. Essas crianças de agora, esses jovens de agora, esses pequenos terroristas de agora, cresceram vendo os seus pais, até cristão talvez, jogando jogos de videogames que destroem, jogando GTA, entre outros, matando, atirando, comprando. Esqueci o nome daqueles. Eu me lembro que nos videogames, há um tempo atrás, pessoas que hoje são os anciãos e pais, Kinects, queriam comprar os seus Kinects para ver a realidade virtual mais avançada. Os seus filhos vão vendo. Crianças, pessoas, seres humanos, aprendem muito mais imitando do que com que se fala. E hoje nós vemos a balbúrdia na qual o mundo está envolvido ou mergulhado. De igual forma, aqui, Sardes, ele estava copiando o que ouvia. Nós vemos hoje tenho falado repetidamente aqui, o que tem acontecido, inclusive com os filmes antigos que se viam. A tradução hoje é outra, totalmente diferente. É recheado de palavrões. Nós vemos as nossas crianças, os nossos filhos, repetindo o que se ouve por aí. E o que acontecia com Sardes era a mesma coisa. A cidade estava num sono espiritual. E o Senhor Jesus revela que na igreja havia, presta atenção aqui, eu sei que você deve estar cansado do dia a dia, o clima ajuda, mas eu quero te dizer que ali havia 3 tipos de pessoas, 3 tipos de crente, que eu quero lhe chamar a atenção para que também pode ser que haja entre nós. E uma vez avisado, diz a palavra do Senhor, o avisado vê o mal, ouve sobre o mal e se esconde. O tolo, o simples, o desavisado, passa e sofre a pena. Então, dentro da igreja, havia, conforme a leitura que nós fizemos aqui, primeiro, mortos. Segundo, sonolentos. E terceiro, os que não haviam se contaminado. Vou dizer de novo. Haviam pessoas ali, crentes mortos, com o nome de vivo, mas estavam mortos. Haviam também alguns ali que estavam para morrer, sonolentos. E haviam também ali um pequeno grupo, o menor grupo, que não havia se contaminado. Muito, mas muito parecido com a igreja atual, irmãos. Quando nós olhamos para esse trecho da palavra do Senhor, nós vemos muito da igreja de hoje. Portanto, preste atenção, porque estamos aqui mais uma vez, é a igreja de Sardes, essa carta à igreja de Sardes, um alarde muito alto, um grito muito alto de Deus à sua igreja. Então, a igreja precisa de um reavivamento quando, pastor? Quando há crentes dentro dela, com o nome de crente, mas estão mortos. Se não leamos outra vez o versículo 1 aqui, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve ao anjo da igreja de Sardes. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, claro que nesse versículo, os 7 Espíritos de Deus significa a totalidade, o conhecimento total do Senhor Deus. Mas eu gostaria que nós lêssemos no livro de Isaías, capítulo 11 e verso 2. Vamos ler o que está escrito em Isaías, capítulo 11, verso 2. Olha só, para que nós
entendamos o que é esse Espírito do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Olha os 7 Espíritos de Deus aqui. E de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja, quando você ouvir falar dos 7 Espíritos de Deus, aqui está o detalhamento do que é os 7 Espíritos de Deus. Quando essa igreja, ou uma igreja, tem no seu seio crentes que tem nome de vivo, mas está morto, pastor, como é que é isso? Como é que eu sei que alguém, um crente, uma igreja, tem o nome de que está vivo e está morta? É quando a pessoa, ou a igreja, ou o crente, o homem, a mulher, o jovem, vive de aparências. Ele é o que não parece ser. Ou as pessoas dizem o que ele ou ela realmente não é. Ela é uma pessoa aqui e é outra no Instagram. Eu sou alguém aqui, mas sou outro falando no Zap. Sou alguém aqui, mas sou outro no clube. Diferente do que vocês me enxergam, eu sou lá no serviço. Sou o símbolo do amor para a igreja. Um vilão dentro de casa. Abraço desconhecidos e repulso conhecidos. Então são aparências, são irrealidades. Além disso, são pessoas, igreja ou entidades que vivem apenas de um nome que construiu. Sabe, aquela pessoa que é assim, eu vou citar um exemplo aqui. Ele é um von Richthofen. O nome do avô, do tetravô, do bisavô, era mantido, mas hoje já não sou. Ah, olha o pai dele, o pai dela, naquela época fizemos, mas e hoje? O nome que foi construído já não é mais. Já foi vivo, mas está morto. Então veja, eu disse aqui alguém que vive de aparências, mas eu também disse que é alguém que foi, mas já não é. Foi vivificado, recebeu o Espírito Santo, mas hoje o Espírito já não habita em si. É uma pessoa que vive de reputação. Ou seja, quando eu falo reputação, é o que dizem a meu respeito, mas quem me conhece sabe que eu não sou. São os falsos ricos, são os falsos moralistas, são aqueles que aparecem ou aparentam ter tanto conhecimento ou sabedoria, mas eles no máximo têm conhecimento e inteligência. Falta-lhes sabedoria. É aquele que tem o nome de juiz, mas não passa de um ladrão. É aquele que enverga uma farda de um policial, mas é um bandido da mais alta estirpe. É aquele que hoje ao domingo é crente, mas sexta, segunda, sábado não é santo não. Então ele vive uma reputação sem que seja sentida a vida espiritual. Ele vive uma aparência, mas espiritualmente ele é outra coisa. Ora, essa igreja, essa pessoa precisa de um reavivamento. Sardes precisava de um reavivamento, ou seria sepultada, era a sentença do Senhor. Preste muita atenção, ali em Sardes, e entenda, eu vou lembrar mais uma vez, Sardes é um espelho para nós, no qual eu e você estamos nos olhando. E se formos encontrados em alguma dessas formatações, devemos urgentemente mudar o nosso proceder. Sardes, ali não havia, olha, estou dizendo, não havia doutrinas falsas. A doutrina era 10. A doutrina era pura. Era a Bíblia pura. Era teologia pura. Era conhecimento puro.
Ali não haviam discípulos de Balaão. Veja que naquela igreja não havia pessoas que diziam: olha, arma uma cilada para ele, para derrubar ela. Não, não tinha isso. Então, de certa forma, havia fraternidade entre aquele povo. Naquela igreja, Jesus também não apontou que haviam discípulos de Nicolau, os nicolaítas, aqueles que queriam viver uma nova doutrina. Não, eles mantinham o seu ensinamento. Ali naquela igreja de Sardes, não havia os ensinos de Jezabel. A mulher ficava no seu lugar. Não havia alguém insinuando a mostrar o corpo, iniciando os adolescentes que pululavam ali. Ali não havia a amostra dos contornos femininos, e nem a amostra de como derrubar os que estão na função patronal ou de pais. Não, não havia isso. Não havia empoderamento feminino naquele lugar. Não havia um espírito de acovardamento nos homens. Não, isso não havia ali. Jesus não falou, não apontou isso. Aparentemente, essa era uma daquelas igrejas que nós hoje diríamos: que igreja está completa, lugar bonito, igreja bonita, tem de tudo. Qualquer um diria que aquela era uma igreja de reputação, uma igreja pujante, uma igreja crescente, sustentável. Diz a história que Sardes só crescia. Sardes não abria mão. Ninguém tinha vontade de ir embora. Ninguém tinha vontade de deixar Sardes. Era uma cidade, assim como a igreja, que todos diziam: não, mesmo que caia, nos levantaremos na sequência. Era uma igreja muito parecida com Sansão. Erro hoje, o Senhor é comigo. Erro amanhã, o Senhor é comigo. Erro depois, o Senhor é comigo. Erro a quarta vez, o Senhor é comigo. Erro a quinta vez, o Senhor é comigo. Erro a sexta vez, o Senhor é comigo. Erro a sétima vez, o Senhor fala: chega. Que costume de errar. Que costume de arriscar. Que costume de dizer: todo mundo faz, então eu faço também. Todo mundo tem um pecadinho, então eu também quero ter. Chega! Não é assim. Se todos têm, enquanto um tem, se levanta daquele, o outro tem um parecido com aquele, mas se levanta, cura daquele, e não volta mais. Jesus fala à igreja de Sardes: acabou. Se fosse hoje, talvez diríamos que ela era uma igreja avivada, porque era, aparentemente. Sardes, conforme eu já disse, era uma igreja pujante, pulsante, chamava atenção pela sua atividade. Mas Jesus, não foi eu, foi Jesus quem disse. Olhou e viu que a maioria dos crentes em Sardes estavam mortos, mesmo que tivesse uma reputação na cidade e entre si uma reputação de vivos. Mas ele disse: está morto. Irmão, se tem coisa, se é feio ver alguém morto, se é triste ver alguém morto, é pior ainda, apesar que tem gente que gosta, até assiste série, né? É ver um morto vivo. Quem já conheceu ou já foi em leprosário, eu já fui. É horrível. Você vê a pessoa perdendo os pedaços vivo. É pedaço de olho, é orelha, é mucosa do nariz, é aquela abertura aqui, é aquela escama. É feio, é pior do que morto. Jesus disse: Sardes, você tem nome de vivo, mas está morto. Ruim. Eles se reuniam, irmãos. Eles cantavam. Isso está relatado, tá? Eles cantavam, celebravam, adoravam a Deus. Iam cultuar, mas eles não tinham vida com Deus. Nem sempre, escreva isso, cantar, como eu já disse aqui, irmão, até adorar, realmente viver um worship, nem sempre agrada a Deus. Por quê? Porque está vivo nesse momento e morre na sequência. Vive por 2 horas na igreja, adora, mas quando sai, que sujeira. Assim era Sardes.
esse tipo de igreja, Satanás não tem a menor interesse em atacá-la. Não precisa. Ele já sabe como é dele. Esse tipo de igreja como Sardes, ele não vai mandar perseguição, o diabo não manda perseguição. Não vai pedir a Deus para perseguir. Não. Não vai introduzir heresia. Não precisa. Deixa eles com os melhores teólogos, com os melhores ensinos. Já está morta no seu próprio pecado. Essa igreja, diz Satanás, é minha. Quinto lugar, o texto mais compara a igreja a um lindo cemitério. Imagina aí, cemitério do Araçá, Rio de Janeiro. Ou cemitério da Formosa, São Paulo. Pensa no cemitério lindo, porque tem gente que gosta, né? Memorial. Que coisa linda, dá um gosto. Tem gente que gosta, mas ali está cheio de morto. Mas parecia um cemitério bem conhecido, bem procurado, do que um jardim que tem vida e que às vezes alguém, uma vez ou outra, vai lá ficar sozinho para ver a beleza. Mas Deus não vê como vê o homem. Não, senhores. Não pense que Sardes, eu fico pensando aqui, irmãos, enquanto eu olho para Sardes, eu me lembro hoje que tem gente que é egiptóloga, gosta muito do Egito. Por quê? Por causa das catacumbas, por causa das esfinges, por causa dos sepulcros. Existem dezenas de pirâmides ali, não é somente Kelps, não só somente aquela lá não, viu? Tem dezenas de pirâmides no Egito, mas tem gente que gosta. Eu não sei se Elvis foi lá. Você foi lá? Eu não preciso mentir, né? Foi para Jerusalém, né? Mas Egito você não quis caminhar lá não. Tem gente, irmãos, que gosta, sinceramente, vai a Jerusalém e diz: olha, eu fiquei mesmo abismado, foi com o Egito, com aquelas pirâmides, aquilo é sepulcro. Deus não vê como vê o homem. O Senhor prefere o jardim fechado do que o lindo sepulcro, a quem Ele chama lá o próprio Jesus, de sepulcro caiado. Jesus gosta de vida. Não pense que Sardes está morta como nós, estava morta como nós damos a nosso parecer. Que nós dizemos que algo está morto conforme nós entendemos, né? Ali não tem palavra de Deus. Não, lá tinha palavra. A liturgia está ruim. Não, a liturgia era ótima. Não tem atração. A atração era boa. Aqui não faz obras. Fazia muitas obras. Tinha um nome que era vivo. Era exatamente o contrário. A ação, as obras, a liturgia, o calendário, a entrega, que davam a ela o título de igreja viva. Mas, diz Jesus, para mim, você está morta. Para mim, você está acabada. Jesus olha e percebe que naquela igreja só tem rituais, cerimônias, rótulo, aparência externa. Jesus vê isso, irmão. Jesus vê isso em mim. Jesus sabe qual a intenção que eu estou dizendo isso agora. Ele sabe se eu vim aqui atacar alguém, a noiva dele, ou se eu vim alertar com um clarim, como profeta, como arauto do Senhor. Mesmo que alguém diga, eu possa achar, ele está assim. Jesus diz, não está, está assado. Está assado, não, está assim. Ele está nervoso, não, ele está calmo. Ele está calmo, não, está nervoso. Jesus conhece a intenção do teu e do meu coração. Jesus sabe qual o culto que nós amamos e ofertamos a Ele. Se é aquele que me empurra, se é aquele que me dá, ou se é aquele que tira de mim, que eu entrego algo que me custe. Jesus conhece o tempo que eu entrego a Ele, que você entrega a Ele. O nome de Sardes era respeitado na história, mas não passava de fachada. Muitas vezes, irmãos, nós podemos estar assim e correr o mesmo risco, individualmente ou como conjunto, ou talvez como família. Muitas vezes há solenidades que, apesar da sua suntuosidade, presta bem atenção, há solenidades que, apesar da sua suntuosidade,
vai parecer, sabe o que aqui? Eu vou dizer para vocês. Aonde se gastou mais, irmão? No aniversário da igreja X ou no sepultamento de Ayrton Senna? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que certas cerimônias, certos cultos, caro, com equipamentos caríssimos, não passam de um velório cheio de morto e convidados importantes que vêm de longe. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes. Não passa de uma linda cerimônia para sepultamento. Tem um lindo caixão cercado de flores, muitas coroas de flores, caras até. Mas essas coroas de flores não vão enfeitar uma festa de vida, não vão enfeitar uma mesa de comunhão, não vão trazer o aroma cheiroso a uma casa, vão descer e ser sepultado com o defunto. Isso é muito importante, irmãos. Jesus está falando aqui que o defunto está bem vestido dentro do caixão. Jesus está falando aqui que tem muitos seguidores seguindo o féretro. Em Sardes, a maioria estava seguindo porque era morto. Muitas vezes sendo representado por segmentos importantes da sociedade. Já viram isso? Está ao meu lado, está no culto hoje, doutor fulano de tal, prefeito fulano de tal, presidente fulano de tal, deputada. Ah, é uma honra ter a minha irmã. Não, honra é ter Jesus. Honra é ter a visita do Senhor Espírito Santo. Honra não são as autoridades passageiras dessa terra. Talvez alguém diga, mas isso é lógico, pastor. Mas não está sendo na vida de muitos. Desviados, pensando que são crentes. Mortos, dizendo que são vivos. Se apresentam como vivos, mas estão mortos. Escolhem os seus caminhos. Não dão satisfação. Não valorizam a vida. São mortos caminhando para o sepultamento. Ou é avivado, ou vai descer a campa fria. Diz o Senhor. Não sou eu. Tudo muito lindo. Lindo você, meu irmão. Ah, mas eu sou doutor, eu sou dentista, eu sou oficial, eu sou juiz. Parabéns, defunto. Você vai ser sepultado como qualquer um. É claro, é conhecido, é factual, é científico, que se você olhar num vale de ossos, porque tem isso, tá? Determinado tempo, vão às criptas ou aos sepulcros e retiram e colocam em determinado lugar. Isso é provado onde já houve ossadas de centenas de pessoas achadas. Quando você olha cada ossada, sabe como é a ossada de alguém importante? Igual a de alguém sem importância alguma, qualquer indigente. Sabe como é a ossada de uma modelo? Do mesmo jeito da ossada de uma mulher horrível e taxada como feia, segundo os padrões dessa terra. A ossada de um homem forte, puxador de ferro, seguidor de academia, não sou contra, mas lembra-te, os seus dentes lindos, gastou uma fortuna. Sabe qual a aparência, depois de morto, daquele que nem teve dente? Nenhuma. Ah, homem! Ó Sardes, diz o Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Jesus está dizendo a essa igreja, não adianta vocês investirem tanto em vocês. Bom também, tem um dinheirinho, não tem problema. Na Turquia, é o lugar número 1 do mundo na implantação de cabelo, já disse aqui. Os grandes implantes de cabelo são feitos lá. Ah, operação de papada, de bigode chinês, de não sei o quê. Ah, tem dinheiro, você gasta com o que quiser. Mas lembre-se, não ponha isso em primeiro lugar, porque às vezes gasta-se tanto em encher o combustível em um carro,
em fazer uma excelente viagem, em ter um carro tão bom, em mexer no próprio corpo, em embelezar o cabelo, em comprar joias e dar as migalhas para a obra do Senhor. Eu vou lembrar uma coisa: o Santo dos Santos vai se encontrar conosco face a face. Ele conhece. É que eu não tinha. Mentira. Tinha, mas não quis. Podia, mas não fez. Podia ajudar o seu irmão, mas não ajudou. Jesus diz: você tem o nome de vivo, mas você está morto. Você está morta, Sardes. Não importam os elogios humanos a nosso respeito, irmãos. Eu não vivo por isso. Porque as mesmas pessoas que nos elogiam, em 99%, quando você falha 1%, é ela que vai te pôr na cruz. Não importa a nós quanto somos admirados pela sociedade. Oh, o meu pastor é o pastor Ricardo. E daí? Vai morrer também. Vai chegar diante de Deus. Ah não, mas ele falava às multidões. Mas e os elogios? No tribunal de Cristo vão cair, serão palhas. Talvez alguém que nunca foi reconhecido por vir nas manhãs orar na casa do Senhor, por mim, pode estar e receber um galardão superior a mim. Eu era, tu fostes, o que fui, por causa da oração dele ou dela. Ó homem, não reconhece a esposa que tem, só está vivo ainda, porque Deus tem guardado nas estradas, no trabalho, pela oração da mulher. Mas naquele dia, o Senhor vai tomar conta. Ó mulher, só está na casa do Senhor, porque o homem ao teu lado ora por você, te arrasta, suporta os teus desdéns, tuas reclamações, e não é valorizado. Ó filho, só és o que és, só tens o que tens, do celular que tem, a formação que tem, por causa do choro da angústia de uma mãe que carregou no colo, que sofreu e não reconhece. Não adianta os elogios que vai receber depois como doutor ou doutora, porque Deus vai pesar o reconhecimento e a gratidão a Ele. Isso é sério. Não importa ser adorado pela sociedade. Eu acho interessante, irmãos, chega no cemitério, você vê uns túmulos rasinhos, alguns até pisam por cima, né? O pessoal passa por cima ali. E outros bonito, alto, tem cada anjo. Lá dentro, osso do mesmo jeito. O que importa é se temos vida diante de Deus. Aquela igreja se orgulhava somente do nome, mas espiritualmente não chamava atenção alguma. Não. Esse é ainda, irmão, um tempo de autoavaliação. Agora, esse tempo agora nós estamos vendo. Agora, quem veio aqui? Quem não veio, esquece, já perdeu. Essa parte já perdeu. Talvez você ajude depois, como eu vou dizer no final dessa mensagem, e vai alertar ele. Olha lá o que está escrito. Olha a mensagem da igreja de Esmirna. Dá uma olhada lá, que você pode estar correndo risco. Esse remédio é para você. Quem sabe se salvará. Nós não estamos, irmãos, nos reunindo aos domingos apenas como uma sociedade de mortos. Não podemos, como Sardes, nos reunir mesmo sem heresia, mesmo com um hino bonito, afinado, com a doutrina lá em cima, comunhão, uma koinonia, né? E tem gente que nem fala mais o português, né? Olha, foi um kairós de Deus quando nos ajuntamos para a koinonia. Olha, Shalom Setzvazé, Shalom Adonai. Nem fala mais o português, ele só fala a língua dos eruditos. Mas o Senhor olha e fala, pobre. Talvez alguém que diz, glória ao meu Deus, ou Jesus, é esse que o Senhor olha e diz, rico. Habitará as regiões celestiais. Sardes estava em risco, a sua opulência. Irmãos, quantos de nós temos sonhos? Também eu tive, irmãos. E não somente sonhos, mas chegamos perto. E mesmo depois de casado, porque casei jovem, mas pelo menos 2 concursos elevados.
que me trariam hoje um deles, cerca de 35 a 40 mil reais mês. Mas o Senhor disse: não, você vai viver com o que eu quero, aonde eu te coloquei, aonde eu te plantei. Eu mudo situações, mudo o diário oficial, como mudou na nossa vida, minha e da Rosa. Está lá o nome do Ricardo Fernando Pereira da Silva. O Senhor muda. Os advogados dirão, como disse para mim: nunca vi isso acontecer. Mas Deus é o Senhor que, quando Ele diz para aqui, parou. Ah, mas eu vi alguém que escapou, pastor. Espera, eu acho até melhor pagar aqui, porque quando chegar diante da eternidade, é uma eternidade no inferno. Disse um pastor, irmãos. Pastor, ele coloca no seu livro, não vou dizer o nome dele. Ele chamou a sua igreja e disse: olha, eu tenho sentido e eu não serei frustrado. No próximo domingo, eu estarei fazendo uma cerimônia fúnebre, um velório aqui na igreja. A igreja que vinha meia dúzia de gato pingado, sabe aquelas igrejas que domingo, fui esse domingo, não vou no outro. O pastor saiu, deixa eu bater asa. Sabe, é desse jeito. Mas está escrito realmente isso no livro. Eu vou dar a dica. Se quiser procurar. Fidelidade e infidelidade. O nome do livro. Quem é fiel, quem tem essência, quem não tem. Porque tem gente que é só na aparência. Só se tiver o supra-sumo, só se eu estou ali, né? Até para falar, como orador, ele fala: queridos, eu quero lhes dizer que a relutância em vomitar a realidade escatológica que estou aqui a pensar, pululando em minha mente sórdida. Ele fala diferente. Mas o Senhor olha e fala: não adianta enrolar, eu sei quem é você. Eu te conheço. Mentiroso, enrolão, oportunista, ladrão. O Senhor conhece. Ah, pastor, aquele que a gente faz, você não faz nada, você vive a sua vida e cuide de você. Mas a mim sou arauto do Senhor. Aquele pastor convidou, irmãos, a igreja que vinha meia dúzia de gato pingado. Domingo seguinte, entupida. O pastor disse: deve morrer alguém. Deus revelou para ele: carniceiros espirituais. Isso faz lembrar de alguns cultos lá atrás, quando os cultos mais frequentados eram de ensino pela palavra. Não, só para ver quem ia ser excluído, quem ia pedir perdão. A igreja daquele pastor se encheu. Os próprios membros se encarregaram de convidar uns aos outros. Olha, o pastor disse que vai fazer um velório. Ele disse que não vai errar, que vai ter um caixão na igreja domingo. Ah, é? Então eu vou. Deixa eu cancelar a minha viagem, né? Deixa eu cancelar o meu shopping. Que praia que nada, eu vou para a igreja. Chegou lá. O pastor começou a cerimônia. E ele pediu solenemente: irmãos, eu disse que era uma cerimônia e aqui está o caixão, na frente do altar. Ele subiu e disse: agora eu quero pedir para que vocês façam uma fila, e cada um de vocês agora olhe quem está sendo sepultado. Olha que tristeza. Veio um por um, olhava, alguns choravam, outros põem a mão na cabeça, outros davam aquele jeito de ignorar. Tem sempre os engraçadinhos que vai, irmão. Tem gente que gosta de pecar e gosta de afrontar Deus até o fim. Esses eu tenho dó, irmão. Tem uns que oram e falam: não tem aqueles que falam assim? Porque deixa que deixa. O pastor havia colocado ali na abertura um espelho, e cada um passava e olhava. Mortos dentro da igreja, só preocupado com novidade. Ah, mas eu, pastor Ricardo Fernando Pereira Silva, eu posso dizer que eu estaria errado, será? Próxima quinta-feira, estará conosco pastor Luciano Subirá. Ele subirá, agora não sei se quem vem subirá. Ah, eu vou. Seja fiel, Sardes. Mentiroso, enrolão, oportunista. Era o que era o crente em Sardes.
Ai, meu Deus. Faltou naquele domingo. Mas eu vou dizer uma coisa: Jesus não vai avisar. Ele virá. E diz a palavra do Senhor que os corvos não vão dar conta de comer as carnes dos infiéis, dos traidores do evangelho genuíno do Senhor Jesus. Olha só, irmão. Ser vigilante, versículo 2, e confirma o restante que estava para morrer. Presta atenção, eu falei aqui dos 3 tipos, né? Uma igreja precisa de um reavivamento quando ela tem pessoas na UTI espiritual. Naquela igreja tinha crente morto, mas também tinha crente que estava quase morrendo. Será que você não conhece alguém que está quase para morrer, não? Na UTI espiritual, gente doente, gente com pé na cova. Por que tudo isso, irmão? O mundanismo é que é o problema, irmão. Sabe o que é que mata a igreja sincera? O mundanismo. É querer parecer com o mundo. Sabe quem é que está para morrer? É os crentes que estão contaminando as suas vestiduras com o mundanismo. Não adianta, querido. É por isso que eu sou... use costume, bom. É bom. Mas vou dizer para você, não adianta você botar até aqui, fechar até aqui em cima, isso é um baita de um pecador, uma irmãzinha devassa, pensamentos terríveis. Na escuridão da sua casa, fazer coisinhas que ninguém pode ver na claridade. Mas também não adianta, não, eu vou mostrar logo aqui, e é pior lá fora. Pronto, você nem serve aqui, nem serve lá. Eu acho que nem compaixão haverá. Nós somos o que somos, irmão. Até para vestir um short. Se alguém... Eu não deveria entrar nisso, porque eu estou aqui no culto de ensino, né? Não é de doutrina, que eu não sou muito amante disso. O pastor nunca deve usar short. Irmão, você está louco. Você acha que eu vou lavar o carro do quê? De terno, de gravata? Só que uma coisa, existem shorts e shorts, camisetas e camisetas. Existem joias e joias, pinturas e pinturas, cabelos e cabelos. A mulherada sabe o que eu estou falando. Principalmente, mas os homens também sabem. Tenta aparecer uma coisa, desavisadamente, fui pego. Eu vou dar um exemplo claro, que a gente vê muito aí. Sabe aquelas pessoas, é o tipo de crente que está mal vestido e querendo dizer que está vestido. Não sei se você já viu na rua, eu tenho pena daquelas coitadinhas. A roupinha está subindo lá em cima e andando, como quem está querendo dizer, o que aconteceu? Encurtou de sair de casa até aqui? Eu não queria, foi por acaso. É assim com muito crente. Mas está gostando de mim? Eu nem sabia, não fiz nada. Vem cantar, em vez de cantar o hino, começa canta o hino, irmão. Sabe querer dar um show, vem pregar. De acordo com a jurisprudência, a arcaica forma flex lex duralex, eu quero dizer, para com isso, deixa de ser sardes, seja. Pastor, o senhor fala algumas palavras aí que é meio difícil. Não, é porque às vezes na mente não vem outra, a gente usa o que tem, né? Os crentes estavam abrindo a mão da santificação. Sem santificação, a gente, quando tem certeza, a gente fala mesmo, né? Sem santificação, vocês sabem. Mas quem quer pregar santificação hoje? Quem gosta de ouvir palavras sobre santificação? Nós mesmos estamos aqui. Sabe por quê? Porque nos confronta, nos humilha, nos põe no lugar onde não devemos, nos manda orar, nos manda ler a Bíblia, gastar mais tempo com a palavra de Deus do que com as séries, com as novelas. Nós não queremos. Santificação é necessário. Santidade ao Senhor. Não ponha os seus critérios. Inculque na sua mente. Guarde no seu coração. Crentes amigos do mundo. Sabe aquele negócio? O que tem? Pastor, então o senhor não vai aceitar se a pessoa chegar aqui. Irmão, a pessoa pode chegar aqui com o cabelo vermelho, azul, furtando cor, azul e amarelo. Mas isso não vai me impedir de dizer: louco, conserta-te. Porque o dia vem
teu corpo é templo do Senhor. Irmãos, nós temos pessoas aqui, e poucos têm coragem disso, mas é real. Irmãos obreiros, com tatuagem, sim. Mas eu vou continuar dizendo, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você vai dar conta. Ah, pastor, só é conta? Não, eu só estou avisando. Só avisando. Escreva, põe uma história, pinta de verde, de azul, de preto. Venha, mas venha na casa do Senhor. Pode escrever aqui, ali, mas venha. Mas quando chegar, eu vou dizer, você está cuidando bem do seu templo, do Senhor? Ele vai gostar disso? Pediu para ele mandou? Se ele mandou, irmãos, amém. Porque Deus é Deus. Ele mandou Jeremias andar nu, determinada feita, depois mandou ficar deitado. Ele é Deus. Agora, não é que meu coração mandou. Coração é engano. Cultura, é que a cultura pede. Cultura passa. Mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Sardes. Os crentes, irmãos, eles não queriam ser diferentes. Sabe aquele negócio ruim? Ah, ele é diferentão. Ah, eu não quero não. Eu sou igual ao pessoal. Ei, mano, fala aí, cara. Vira para o pai. Ô, cara, qual é a sua? Jesus ensina, honra os seus pais. Vira para a mulher. Ô, mãe. Pode até chamar de mãe, mas trata como você tratava sua mãe. Se tratava bem. Se tratava mal, nem faça isso. Faça melhor. Você precisa encaminhá-la aos céus, porque ela é vaso mais fraco. A Bíblia diz que Sara tratava Abraão de meu. Ah, vocês sabem sim. Ah, mas não, pastor, isso aí é só no congresso das mulheres que falam. Mas em casa não, quem manda sou eu. Infelizmente tem marido que sabe. Ah, vocês sabem, né? Quem manda lá em casa, frouxo! Deus te fez homem. Mulher. Deus te fez mulher. Não seja Sardes. Parece, mas não é. Denorex. Vai para o fogo. Quem disse, pastor? Jesus. Ó, tá tudo bonitinho, tá chique. Mas para mim, você está morto. Ou seja, eu não quero você, você não me serve. O pecado adoece, irmãos. É uma chaga no corpo que vai matando aos poucos, tá? O que no passado causava constrangimento para aquela igreja, vê se parece com hoje, passou a ser normal. Não causa mais constrangimento, não. Não tinha os negócios que antigamente. Então, pastor, mas ainda ontem alguém me perguntou. Me perdoe, meu irmão. Ah, mas os pastores, lá no mercado. Antigamente os pastores eram duros, eu olhei para ele. Como é que era a igreja antigamente? Às vezes eu me lembro, a igreja antigamente. Ah, era fervorosa. Hoje? Não pode. Se vier perguntar para mim, irmão, como é que eu vou dizer? Chega o Oséias para me perguntar, pastor, eu posso usar uma jaca na cabeça? Como é que eu vou dizer que não, se ele é dono, se ele é um senhor? Vai, meu filho, usa. Mas não é bom não, vai ficar com cheiro aí. E se eu disser isso ainda, o nem vai gostar. Ah, mas pastor, sinceramente, ele vai perguntar as coisas para ele. Pastor, eu posso ir pular carnaval, mas carnaval cristão. Meu irmão, é isso. Querendo que você diga, pode, querido. Depois tu ora. Cuidado, porque durante pode ser tomado. O pecado é uma chaga. Ele vai chagando, chagando. Daqui a pouco o que viu lá, quer ver aqui. O que quer ver aqui, quer ver na esposa. Aí daqui a pouco inverte. Sardes estava nesse caminho aqui. Aquilo que era vergonhoso não traz mais vergonha. Temor a Deus já foi. Está na UTI, morrendo. Jesus diz, confirma. Tem crente na UTI aí em Sardes. Tira ele. Ah, mas não tem... Enfim, irmão. A igreja precisa de um avivamento. Quando há crentes que, embora estejam atuantes na igreja, vivem uma vida sem integridade. Nós queremos imposto de renda agora, né? Talvez até venha aqui
Irmãos, porque o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o coração da viúva. O Senhor sabe de Ananias e Safira. Aí vai lá, fraudando o imposto. Deixa eu ver quanto eu ganho mais. Eu quero tirar. Se eu puder tirar, eu tiro. Deixa eu ver como é que eu posso embrulhar. Ah, uma falha do banco aqui, ó. Esse dinheiro caiu na minha conta, é meu. Não é teu, vai lá e pergunta. Ah, peraí, eu vou fazer assim, quando errar no cartão de crédito, aí eu chego e entro com um processo e vou ganhar dinheiro em cima dele. E depois me dá conta. Irmão, recebi uma bênção. Será? Será? Não sei. Eu estou só elucubrando. Só conjecturando. Versículo 2. Jesus diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, você faria isso diante de Deus? Eu falaria isso diante de Deus, que estou falando para vocês? Eu compraria carro, como compro diante das pessoas, do mesmo jeito, com Deus me observando de lado, mas Ele está observando. Né? Chega lá no caixa, ao invés de evangelizar, olá, como é que você está? Você está bem? É assim que evangeliza. Deus te abençoe, um excelente dia. Você nem gosta, né? A minha carinha é meio feia mesmo, não dá muito. Mas se o camarada for meio bonitão, eu vou lá, oh, bom dia, como é que você está? Você diz, quando você abrir, irmão, entra com a palavra. Mas não, passa lá, oi linda, oi coração, e para a esposa, ô mozão, ô mulher, ô nega. É uma coisa aqui, não é outra lá. Eu não estou fugindo da palavra não, irmão, é Sardes. Linda de tudo, mas ineficiente, morta, podre, sepulcro caiado, fedido, não presta, esgoto, lixo. Aquelas obras não eram íntegras na presença de Deus, irmão. De Sardes não, ainda que arrancasse a paus na presença dos homens. Não tem esse negócio? Ainda ontem eu estava brincando com o meu cunhado em casa. Tem um camarada ali, eu não vou dizer o nome todo não, tá? Vou só dizer as comendas dele. Eu fui chamar ele um dia de bispo, ele falou, não, bispo não, pastor, correção, bispo, primaz, doutor, aí disse o nome dele. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar 3 coisas. Eu falei, senhor, me desculpa, eu não vou lembrar disso, não vai dar para a gente conversar não. Depois ele ficou mandando zap, não, eu quero lhe dar uma comenda, eu só preciso de uma medalha. Eu falei, que medalha o quê? Senhor doutor, bispo, primaz. É ou não é, filho? Eu não estou inventando não. O camarada não aceitou ser chamado de bispo. Bispo é pouco. Bispo, primaz, doutor. E ainda ele que me procurou. Olha, eu queria lhe dar algumas medalhas e umas comendas. O cara me procura e quer que eu chame ele de bispo primaz, ou seja, bispo principal, doutor da... catar cavaco. Não, mas vamos fazer uma sociedade, o senhor vai arrastar pessoas, vários pastores virão, vai fazer o teu clube para lá. Eu sou aqui, sou ali, converso com o rico, com o pobre, e honra e glória é para ele. O outro me perguntou, pastor, se eu for para a sua igreja, eu sou apóstolo, e aí? O senhor é pastor, como é que vai ser? O senhor vai apóstolo também? Eu falei, irmão, relaxa, relaxa. Deus me ungiu, alguém viu em mim um pastorado, o Senhor confirmou, eu vou ser até o fim. Se ele mudar, eu deixo de estar pastor, continuo no meu presbitério. Vai com as tuas comendas para lá, Sardes, não encanta Deus. Esse é um grave problema, irmão. Quantas vezes estamos trabalhando tanto, não estou trabalhando para Jesus, tem que ter cuidado, viu, Elvis? Ter cuidado, pastor Rafael, pastor Rogério, meus pastores, meus obreiros aqui. Você pensa que está trabalhando para Deus, mas na verdade está trabalhando para você, para querer glória. Aí daqui a pouco vem a tentação de cobrar. Irmão. E não pense que eu não sou tentado com isso também não. Aliás, outro dia minha esposa falou, amor, agora eu sei porque você faz tanto casamento, porque não cobra. Irmão. Ser abençoado não é problema não, mas ser abençoado. E quando o Senhor abençoa, é para a gente transbordar na vida de outro. Mas não, eu decidi que eu vou ser abençoado hoje, eu vou em tal lugar. Sabe que vai ser bem quisto. Eu estou com o ouvido aí, peraí, vai ser em dólar? É para lá que eu vou. Sardes, honramos a Deus com o lábio, mas o coração
indiretamente dizer: eu me amo, eu me amo, eu me amo. Jesus me serve. Oh, Jesus, oh, Senhor, eu sei que tu me amas. Sabe aquele negócio assim? O Senhor trabalha para mim. O Senhor me fez a promessa. Ô, bobinho, ele ama todo mundo. O camarada está bebendo ali, caindo lá, drogadão, ele ama do mesmo jeito que você. É assim. Sardes, acorda, Sardes. Nós temos cultos solenes, mas às vezes sem sentido de obediência a Deus. Sabe aquele negócio? Às vezes eu faço alguma coisa com o pastor Rafael aqui, irmãos, porque a vontade, claro, é da gente soltar para vocês. Pastor, seria tão bom se tivesse um panfleto para saber até o final do ano que culto que vai ser, a mensagem que vai ter. Não, bom também. Mas o Espírito Santo não revela, o que eu vou fazer? Então, para ficar bonito, vou dar um anuário para você. Esse ano você já sabe tudo o que vai acontecer. Sardes, quem comanda não é mais o Espírito. Isso é sério, querido. Aí eu passando tempo de novo. Irmãos, eu vou concluir por aqui. Havia muito a falar. Mas quem sabe até a gente diga mais um pouquinho da próxima vez. Mas quero dizer para você. Olha só o que o Senhor pediu aqui. Olha, confirma. Ele diz aqui, antes de dar a promessa da vitória, da bênção que vai receber, ele diz aqui, ó, umas pessoas não contaminaram, elas vão andar comigo. E ele diz no 2, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Mas eu tenho que cuidar da vida dos outros, eu tenho que olhar para avisar para a Lidiane: filho, cadê você? Eu tenho que falar para a irmã Rosa: filho, por que você não está orando? Tem, irmão, tem, senão não tem sentido. Para que você é a igreja? Não vou cuidar de você. Cada um surumbum. Ado, cada um no seu quadrado. Ema, cada um com seus problemas. Não. Confirma. Você está bem? Você está em paz? E eu estou tocando pessoalmente de domingo aqui, irmãos. Irmãos, vocês estão vendo? Pelo amor de Deus, vocês que estão aqui. O Gedi faz parte da orquestra, mais alguns aqui, mas outros não. Chega nesse pessoal, abraça, faça entender, porque tem gente morrendo aqui também. E morrendo aí. A responsabilidade não é só minha, só olhando. Deixa eu ver se vem, deixa eu ver se não vem. Você precisa chegar, porque estão na UTI, estão quase morrendo. O próximo caminho é morrer, e ir embora para o caminho mais fácil. Pecar, curtir sambinha, jazz, pagode, bebida, narguilé. É isso que eles querem, sair dos olhos do pastor Ricardo, da igreja que observa. Agarra eles, irmão. É responsabilidade tua. Sabe qual é a desculpa? Quero crescer. Eu desafio vocês, vê se cresceu. Sardes. Mas nós temos responsabilidade. Não é do pastor, não é nossa. Vocês têm aprendido no culto de ensino. Cuidem. Estão morrendo, cuidando da sua própria vida, buscando enriquecimento. Os seus desejos próprios não fazem mais a vontade de Deus. Alguns estão tentados, e não pensem que eu também não sou tentado, a abrir mão do seu serviço. Vocês acham, irmão, que não dá vontade? Espera aí, aposentado, irmão, já vai, eu estou 9 anos de aposentado, é rápido, passa, né? Aí alguém diz: mas o que você está fazendo? Está viajando, está pescando? Não, estou cuidando do rebanho do Senhor. Aí alguém diz: rapaz, mas faz assim, como quem diz: coitado. Coitado não, isso aqui passa rápido, mas lá é eterno. O desejo do meu coração pulsa, vai para onde você gosta, vai, é uma luta. Rosa sabe disso. Alguns convidam daqui, convidam de lá, falam: eu tenho responsabilidade com a igreja, na ceia eu tenho que estar lá, domingo é obrigação. E quando sai ainda, irmão, aí você sai pendurando, você está lá na Turquia: pastor, isso não, irmão, é isso, irmão, olha aqui o fuso horário está diferente, não, sai no penduricalho. Pastor, e aí o que o senhor faz? Eu engrandeço o nome do Senhor, ainda bem que eu sirvo para alguma coisa nessa terra. Tamanho não tem, aparência também não, riqueza não, importância também não, mas o Senhor, Ele disse à rica igreja de Laodiceia: tu és pobre, miserável, cego, nu. Disse para a igreja de Sardes, que nós estudamos agora: você tem nome que está viva, cidade opulenta, você tem só nome, mas para mim você está morta. Mas ele disse a Esmirna, igreja pobre: tu és rica.
disse para Filadélfia, pequenininha, porta pequenininha, diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque você reteve o meu nome, não o teu, o meu nome. Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu, Ricardo, digo, não tenho vontades, sinto, mas quem comanda as minhas vontades é o Senhor, meu Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Ou reavivado ou sepultado. Eu quero ser reavivado. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pés e agradecermos ao Senhor nosso Deus.